pacientes com antecedentes familiares de neoplasia no trato digestório. Então, esses pacientes têm grandes chances de mutação de genes que são repressores da abertura dos genes responsáveis pela formação de tumores. Então, está indicado. Aconselhamento para cirurgia. Pacientes com idade menor de 30 anos, visto que os pacientes com colitíase assintomática irão desenvolver complicações, e uma idade inferior a 30 anos garante uma sobrevida, fora exceções, longa, é grande a chance dele desenvolver complicações. Cálculos maiores do que 3 centímetros, que são cálculos que pesam na vesícula biliar, levando à agressão da mucosa, que se regenera com um tecido fibrótico, levando à perda da função de absorção de água da bile e predispondo a displasia, metaplasia e câncer de vesícula biliar. As mulheres em período de menacne que desejam engravidar. Então, assim, gestação e litíase de vesícula biliar não é infrequente. Então, se você fez um exame e esse exame, que era para uma outra finalidade, mostra pedra na vesícula biliar e é uma mulher desejante de engravidar, devemos realizar a colecistectomia. Por quê? A colecistectomia na gestação pode ser realizada? Pode, porém no terceiro trimestre é muito complicado. Colecistectomia associada ao de passagem. Então é assim, você tem um exame presente mostrando colitíase, conversou com o paciente, conscientizou ele de que você vai abordar a sua cavidade abdominal para tratar uma outra patologia e existe a pedra na vesícula biliar. Se essa outra patologia não for infectada, o que levaria ao sítio cirúrgico de infecção, e aí está contraindicado, a colecistectomia de passagem está indicada. É quase como que cesárea itinerante, né? Se você não tem a possibilidade da gestante ter um parto normal e faz um parto cesárea, daí em diante, todos os outros serão cesárea ou cesárea itinerante. Colecistectomia associada, o de passagem já falei, antes ou durante a realização de transplante renal. Vocês imaginaram como catastrófico é você fazer um transplante renal num paciente com colitíase assintomática que desenvolve um processo de colicite aguda diante da imunossupressão para não rejeitar o enxerto? Então, você pode realizar a colecistectomia durante o transplante renal ou antes. Antes ou durante a realização de cirurgia bariátrica, conhecida também como cirurgia metabólica. Veja, as cirurgias derivativas, elas bypassam um grande segmento de intestino que não absorverá. Isso altera o ciclo enterhepático. Com uma grande incidência, esses pacientes irão evoluir com colitíase. Então, seria mais ou menos como a colecistectomia de passagem. Você está lá com o cálculo, né? E você está fazendo a cirurgia bariátrica, você vai tirar essa vesícula biliar, ou antes disso. Fisiopatologia da colicistite aguda litiásica. Então, nós temos que a vesícula biliar, se a gente olhar essa estrutura, ela é um funil. Se com a contração um cálculo impacta ou aqui ou no cístico, né? Podendo levar também a um quadro chamado de síndrome de Merise, essa obstrução da drenagem da bile promove
uma distensão da vesícula biliar. Essa distensão, a princípio, oclui as veias e linfáticos, provocando o quê? Provocando um edema da parede que futuramente não permitirá nem a irrigação sanguínea, entrando num processo de isquemia, e esse processo de isquemia, com queda da drenagem linfática, promove a formação de úlceras na mucosa. E esta bile, ela está, na maior parte das vezes, infectada. Eu tenho uma estufa, bactéria com alimento escuro e quentinho. Então, a infecção de uma parede isquemiada ou infartada é chamada de necrose infectada ou gangrena, que pode perfurar. Cultura da bile é positiva em 50% dos casos. Bacilos gram-negativos mais encontradiços são Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter. Anaeróbios, bacteroides, Clostridium, desculpa aqui pelo erro ortográfico, ou Fusobacterium. E cocos gram-positivos, como Enterococcus. Portanto, isso vai direcionar também, porque se eu não tenho a bile para bacterioscopia cultura antibiograma, eu começo com um tratamento empírico e espero correr da bacterioscopia cultura antibiograma para ver a sensibilidade do bicho, para ver se eu preciso trocar ou não antibiótico. Colicistite aguda litiasa, quadro clínico. Bom, aí já é diferente, né? O paciente vai te contar que começou a ter uma dor abdominal no hipocôndrio direito, irradiada para o dorso, escápula ipsilateral, de início em cólica, que evoluiu continuamente, que não regrediu em menos de 6 horas, de forma espontânea, nem tampouco com o uso de medicamentos, né? Eles contam para você, em grande parte das vezes, que tiveram quadros anteriores semelhantes e é aquela coisa, vai no pronto atendimento, dá um Buscopan composto, né? Dá um protetor gástrico para a pessoa, um antifisético e antibiótico via oral, e a pessoa vai embora muito bem, obrigado, e ela recidiva no quadro. Náuseas e vômitos, reflexos ao quadro de dor, perda do apetite, portanto, já aqui vai existir a presença de febre e calafrios, são sinais do processo inflamatório infeccioso, taquicardia reacional ou por desidratação, a desidratação porque há um acúmulo de líquidos nos tecidos perivesiculares, né, que promovem uma redistribuição dos líquidos intracorpóreos. A icterícia, quando acompanhando a colicistite aguda litiásica, houver uma síndrome de mirise ou uma coledocolitíase. Colúria, a mesma coisa, a colher fecal, a mesma coisa. Peritonite. Se essa vesícula biliar com pedras inflamada não sofreu complicações, eu tenho uma peritonite localizada. Então, eu vou ter uma contratura involuntária da musculatura abdominal na palpação, eu vou ter dor, eu vou ter o sinal de Murphy positivo, que é na linha mamilar, encontro com o rebordo costal, coloco meu dedo no ponto cístico, peço para a pessoa respirar, quando ela respira, a vesícula inflamada é comprimida pelo seu dedo e ele grita de dor. Se por acaso houver complicações dessa colicistite aguda litiásica, como perfuração da vesícula biliar, com formação de abscessos localizados ou peritonite difusa, o quadro muda, a gravidade aumenta muito. A membrana peritoneal ela é uma membrana permeável
que permite fazer diálise. Então, ela rapidamente absorve essas toxinas que vão se disseminar pelo seu organismo, levando a um CIRS, sepsis e grande possibilidade de óbito. A toxemia, que é justamente aquele aspecto geral, somatória de alterações importantes dos dados vitais, mais as toxinas que estão na sua circulação, promovendo um desconforto respiratório, uma adinamia, uma desidratação pelos vômitos, trazendo um aspecto de mau estado geral para o paciente. Colicistite aguda litiásica, diagnóstico clínico. Bom, então, mais uma vez, paciente, nós temos que saber quem ele é, de onde ele veio, que fatores epidemiológicos ele apresenta, enfim, a identificação pessoal. Nós vamos ter que saber se ele é mulher, se ele está na fase da menacme, né? Que são todas informações que vão ser muito ricas para somar para o meu diagnóstico. Depois eu tenho os sinais e sintomas, tenho os sintomas que o paciente vai se queixar. E, finalmente, os sinais clínicos no exame físico. Com isso, que é chamado de observação clínica em semiologia e propedêutica, faço uma hipótese diagnóstico e direciono exames complementares para aquela patologia. Porque só encontra aquele que sabe o que procura. Não adianta ficar dando tiro de pedido de exame para tudo quanto é lado, que você pode até se confundir. Então, faces de dor, defesa involuntária, palpação abdominal, quer dizer assim, as vias da sensibilidade visceral e da eferência motora da parede abdominal são as mesmas. Então, essa contratura é involuntária. É o rebound tenderness, que a gente fala em inglês, né? Sinal de Murphy positivo, que foi o que a gente já comentou, né? Agora, atenção, pacientes idosos, diabéticos, neuropatas, eles têm uma apresentação clínica diferente. Eu tive um caso de uma paciente idosa, diabética, que internou na madrugada por um quadro de colicistite aguda litiásica. Essa paciente foi vista por mim na madrugada, foi vista por mim antes de entrar no centro cirúrgico. Todos os sinais vitais, ok, não havia sinal de insuficiência orgânica ou sistêmica nenhum. Fui operar, 3 horas depois, é aquela coisa do filho e da intuição, já tinha passado visita nela, estávamos aguardando os exames para poder indicar cirurgia. Eu desci ao quarto dela para conversar com ela e encontro ela em choque séptico. Essa paciente eu levei para o centro cirúrgico pelo choque séptico, que é um quadro muito grave, né? E de lá, no centro cirúrgico, iniciei a cirurgia com uma laparoscopia. Porém, quando insuflamos o pneumoperitônio, essa paciente, por compressão da veia cava, instabilizou imediatamente, sem pensar 2 vezes, realizei a conversão para laparotomia, o que nos melhores centros a taxa aceitável é até de 1%. Por quê? Se num paciente como esse, você fica tentando fazer uma bela cirurgia por videolaparoscopia, o que adianta se o paciente morre? Então você tem que converter mesmo, isso não é nenhum demérito. Presença de plastrão. Esse plastrão é na palpação abdominal, você vai ver uma massa, tá? Uma massa dolorosa, aderida, tá? E quando você vai ver no intraoperatório, a maior parte das vezes essa massa ela é formada pela aderência de epíplon, que a finalidade do epíplon é quimiotaticamente ser atraído para envolver num berço esse processo inflamatório infeccioso, né?
O sinal de Murphy, que eu já comentei com vocês, não vou repetir. O paciente, ele tem sinais de peritonite localizada ou difusa, que é muito pior, né? Se for localizada, ele diz que ao movimentar-se e ao respirar, ele sente piora da dor. Quando ele se movimenta, a batida do pé no chão promove estímulo no peritônio parietal, que está inflamado, e dá dor. Tá? A gente tem até uma brincadeira no atendimento do pronto-socorro, em que você vê a maca passando. Se ela passou por uma irregularidade e tremeu, o paciente gritou, pode trazer para a gente que é cirúrgico, né? É o sinal de peritonite. Eu tive, pela minha colicistite aguda, dor importante, a inspiração profunda, limitante à minha ventilação, porque a descida da vesícula inflamada faz com que ela se atrite com outras estruturas e estimule os receptores nociceptivos. Então, febre presente, calafrios, náuseas, vômitos, levando à desidratação, uma taquicardia reflexo, ou até pelo processo infeccioso. Dispneia, quando a gente tem essa respiração entrecortada, a gente faz movimentos respiratórios mais rasos, portanto, eu tenho que aumentar minha frequência respiratória. Nos processos como colicistite aguda litiásica, com uma síndrome de Mirize, eu posso ter icterícia, colúria e acolia. Mas pode acontecer também de uma colicistite aguda litiásica, promover pelo edema das regiões pericoledocianas uma estase biliar que pode promover icterícia, colúria e acolia fecal. Cianose, se eu tiver com um padrão de má perfusão tecidual, né? Então, assim, tanto pela hipoventilação relativa, quanto pelas toxinas que promovem a abertura de fístulas arteriovenosas, bypassando os capilares, e, ao mesmo tempo, a toxemia alterando a hematose, eu posso ter um quadro de cianose. A cianose e a perfusão digital comprometida, que é o teste que eu comprimo o dedo e vejo a perfusão. Então, assim, quanto mais lenta a reperfusão, maior a possibilidade de má distribuição nos territórios capilares. Então, eu graduo de 1 a 4. Como que eu graduo isso? Bem, eu vi extremos de queda de perfusão digital e comparei com alterações de perfusão digital não tão graves. Então, a gente vai, pelo aprendizado, graduando, e essa graduação é para nós, porque o que é para mim não serve para outro colega. A toxemia, que é a somatória de todos aqueles fatores, levando a um mau aspecto geral. Peritonite, que pode ser uma peritonite localizada, bloqueada, ou uma peritonite generalizada quando ocorre a perfuração na gangrena da vesícula biliar, o que é grave, levando a um quadro de sepsis, choque séptico. Diagnóstico complementar da colicistite aguda, laboratorial. Hemograma. Mais uma vez, atenção, pacientes idosos e imunossuprimidos. O que eu vou esperar encontrar no hemograma? Eu tenho um processo inflamatório, agudo, infeccioso, eu vou chamar os neutrófilos. Então, eu vou ter um aumento do número de neutrófilos com desvio à esquerda. Quer dizer assim, estou chamando formas jovens de neutrófilos para combater o processo infeccioso. Eu vou ter o hematócrito aumentado em função
da perda de líquidos circulantes dentro dos vasos, né? Porém, em pacientes idosos, imunossuprimidos, e eu diria também em pacientes de origem oriental, porque eu tenho muitos pacientes de origem oriental, e é assim, quando o paciente de origem oriental chega ao pronto-socorro queixando dor abdominal, a gente treme, porque deve estar muito ruim a cavidade abdominal. E por que isso acontece? Porque eles têm o portão de entrada dos estímulos nociceptivos e o relé talâmico com um delay ou uma diminuição na passagem desses estímulos nociceptivos para o córtex somestésico geral. Não porque eles queiram ser duros, mas é uma questão anatômica funcional. Ureia e creatinina. Então, assim, como a gente conversou, desvio de líquidos pode levar a uma queda da pressão arterial média, hipoperfusão renal e uma síndrome de insuficiência renal aguda pré-renal. Lembrando que a ureia estoura e a creatinina só sobe quando mais de 50% da função renal está comprometida. O eletrólitos, como nós comentamos lá atrás, que tem a ver com a motricidade, a alteração da motricidade da vesícula biliar. Já que as enzimas transaminase glutâmico oxalacética e glutâmico pirúvica, então o ALT e o AST, pela proximidade no leito da vesícula biliar, existe uma hepatite aguda perivesícula biliar, eles podem estar alterados. Gama-GT, fosfatase alcalina e bilirrubinas acontecerão nos quadros de síndrome de Mirise. Lipase e amilase, elas poderão estar aumentadas se ocorrer de ter passado, antes do cálculo que impactou, um cálculo para o colédoco, que vai funcionar como um efeito snorkel, né? A via biliar enche, a bolinha sobe, drena, desce, e com isso eu tenho essa variância. Então, se ocorrer isso, a passagem desse cálculo primeiro e depois de um cálculo que impactou, este cálculo pode me levar a uma obstrução da via de saída do colédoco, que vai levar um acúmulo amontante de bile. Essa bile vai se infectar, levando a uma colangite aguda e, por retrocomunicação amontante, entrada de bactérias na veia centrolobular, caindo na circulação, podendo levar a um quadro de sepsis. Lipase e amilase, elas vão estar alteradas na situação de uma colicistite aguda, litiásica, aonde primeiro passou um cálculo que não obstruiu o infundíbulo neocístico, mas o segundo obstruiu e esse cálculo solto pode me levar a uma pancreatite aguda biliar, completando as complicações do cálculo. Proteínas totais e frações, como eu já comentei anteriormente, a gente precisa ver se esse paciente ele tem um quadro de hepatopatia com cirrose hepática, levando a uma queda da albumina, que é uma proteína oncótica importantíssima no equilíbrio da lei de Frank-Starling dos capilares, para não criar um terceiro espaço alargado, e a relação albumina-globulina invertida me leva a pensar também num quadro de cirrose hepática concomitante, portanto, numa cirurgia de maior dificuldade, devido à possibilidade de presença de varizes intraabdominais ou nos pontos de watershed do sistema porto-cava.
PCR, que é a proteína C reativa produzida pelo fígado frente aos processos inflamatórios, infecciosos ou não, ela é preditiva para a evolução desse paciente. Coagulograma, nos casos de pacientes cirróticos, eu vou ter um coagulograma alterado, mas também como um preparo pré-operatório desse paciente. Ácido lático e gasometria. Eu vou lançar a mão desses dispositivos quando eu estiver entendendo que há um choque, que não é hipotensão, mas é uma má perfusão das estruturas celulares, levando a um metabolismo anaeróbico, acúmulo de ácido lático, desvio do pH sanguíneo para a acidose, o que facilita uma liberação mais rápida do oxigênio da hemoglobina, mas inibe uma série de reações químicas intracelulares nos mecanismos de hidrólise. Urina tipo 1, que me indica se há presença de, por exemplo, colúria dentro da urina. E nos exames de imagem, raio-x de abdômen agudo, simples raio-x de abdômen agudo. Se eu tenho uma peritonite localizada, alças de intestino vão bloquear, se elas tiverem esse mecanismo, por uma atração quimiotática das substâncias pró-inflamatórias, e vou ter um ilho segmentado. De pé, níveis hidroaéreos, né? Deitado, distensão gasosa, distensão de alças. E se a peritonite for difusa por uma perfuração, pneumo peritônio, líquido entre alças, com uma densificação alterada do contraste ar-líquido. Além da possibilidade da visualização do cálculo, o que não é o mais frequente. Ultrassom de abdômen. Ultrassom de abdômen, como a gente viu, vai haver a presença de cálculos biliares, né? A sombra acústica posterior, espessamento da parede da vesícula biliar é maior do que 4 milímetros, espessura da vesícula biliar, né? Da parede da vesícula biliar, coleções pericolicísticas e o sinal de Murphy ultrassonográfico positivo, que é quando o cursor vai no ponto cístico, você respira e tem dor. Apresenta uma sensibilidade de 88%, especificidade de 80%. Colecintigrafia com ácido imunodiacético é o seguinte, você vai dar para a pessoa um material radioativo e se ele não contrastar a vesícula biliar, é sinal de que há uma obstrução do ducto cístico, portanto, compatível com uma colicistite aguda. Não dá para pensar aqui, gente, em agenesia de vesícula biliar, porque aqui tem um quadro clínico de colicistite aguda litiásica. 97% de sensibilidade e 90% de especificidade. Porém, é trabalhoso e está em desuso. A tomografia de abdômen é assim, ela não acrescenta muito mais coisas do que a ultrassonografia, mas ela... Por quê? Porque os cálculos são radiolucentes ou radiotransparentes, mas ela me mostra as complicações que podem estar existindo. E principalmente quando eu tenho suspeita de colicistite aguda litiásica enfisematosa, ele está muito bem indicado, que é quando bichos produtores de gás vão estar dentro dessa vesícula biliar, provocando enfisema da mesma, que trará alguns sinais interessantes ou de complicações. A ressonância nuclear magnética de abdômen
é quando houver sinais clínico-laboratoriais de obstrução biliar, para avaliar as complicações. Gente, a ultrassonografia, por ser mais barata, está à disposição em qualquer lugar praticamente. Fechar diagnóstico é o primeiro exame. Eu vou pensar em exames mais complexos só quando eu suspeito de complicações. E a colangio-ressonância nuclear magnética com contraste prima vista, que é excelente. Mas também para quadros em que eu quero avaliar complicações. Aqui uma imagem de ultrassom, então a gente está vendo aqui assim. A vesícula biliar, eu tenho uma estrutura dentro que quando eu mudo de decúbito, ela muda de posição para diferenciar entre tumores de vesícula biliar e pólipos, né? Eu vejo que a parede da vesícula biliar ela está espessada a mais de 4 milímetros e vejo a presença assim. O cálculo ele cria o cone acústico posterior porque o som não passa. Eu vejo a presença de coleções ao redor da vesícula biliar, típico de colicistite aguda litiásica. Aqui é uma imagem de uma videolaparoscopia para vocês verem a vesícula normal e aqui nós temos uma vesícula extremamente inflamada já com pontos de gangrena. Tratamento da colicistite aguda litiásica, tratamento clínico, é indicado para pacientes de alto risco cirúrgico, gestantes no terceiro trimestre. Então, a primeira tentativa é jejum oral, reposição hidroeletrolítica, antibióticos endovenosos, por exemplo, maquinolona com imidazólico, e sintomáticos. Tratamento cirúrgico. Pacientes sem contraindicação do tratamento cirúrgico. A colestectomia por videolaparoscopia, mas nós devemos sempre conversar com o paciente, a gente tem que sempre ter uma relação muito franca, clara e bidirecional com o nosso paciente. Nós temos de conscientizá-lo de que, dependendo do que for visto no intraoperatório de uma videolaparoscopia, eu preciso partir para a conversão, porque conforme o tempo passa, as estruturas vão se aderindo cada vez mais e a chance de lesão de colédoco é muito grande. Esse tratamento cirúrgico tem que ser o mais precoce possível. Quanto mais tempo passa, mais fibrose forma. E aí a gente aplica uma tática muito interessante, que é a Critical View of Safety. Então, é a visão crítica de segurança. Então, eu chego lá com as minhas pinças, traciono a vesícula, vejo que está tudo aderido, desmancho ou liso as aderências. É uma vesícula de difícil apreensão, porque a parede está espessada. Eu posso usar um recurso de passar uma agulha e aspirar a bile, né, para murchar essa vesícula, mandando a bile para bacterioscopia cultura antibiograma, né? E para não lesar as estruturas do triângulo de calor, o que eu faço? Eu disseco a vesícula do leito vesicular o máximo que eu puder. Com isso, na tração, eu consigo ver melhor o cístico, né, separado do colédoco. Então, essa tática ela é muito boa e é chamada de tática da visão crítica de segurança. Pacientes com contraindicação do tratamento cirúrgico, sem resposta ao tratamento clínico. Pacientes graves, que não podem ser operados, colecistostomia. Antigamente a gente fazia assim, a gente podia fazer até na própria UTI, uma incisão pequena, vejo o fundo da vesícula biliar, eu faço uma incisão, coloco um dreno de Malecot, uma bolsa de tabaqueira em volta, exteriorizo transparietal esse dreno, murcho a vesícula, sai do processo, quando bem eu opero. Mas hoje em dia,
com a radiologia intervencionista, a gente faz uma drenagem, uma colecistostomia transparentohepática guiado por métodos de imagem, onde deixa um catéter pigtail, que é um catéter que, quando eu retiro o introdutor, ele enrola como um rabinho de porco e serve para mim para lavar a vesícula, quantificar a bile que está saindo, e com a melhora do paciente do quadro clínico, partimos para a cirurgia formal. Complicações da colicistite aguda litiásica. Empiema de vesícula biliar, então é assim, que a gente conversou. A bile está parada, num lugar escuro, quente, cheio de bactérias. O que vai acontecer é uma estufa. Eu vou formar, pela reação cruzada das bactérias com os leucócitos, o combate pus, que é o empiema. Gangrena da vesícula biliar, que são aqueles mecanismos progressivos. Infarto infectado é igual a gangrena e perfuração. A perfuração bloqueada ou não de vesícula biliar. E a formação de fístulas. Duodeno é a mais frequente. Então, a vesícula encosta na parede do duodeno e fistuliza para o duodeno, liberando o cálculo dentro do duodeno, que vai me levar a um quadro clínico de íleo biliar, ou obstrução do delgado pelo cálculo se ele for grande. Isso ocorre em 13% dos casos. Posso ter uma fístula para flexura hepática do cólon transverso, que ocorre em 17% dos casos. Ou uma fístula por estômago, que vai me provocar uma obstrução, porque o cálculo vai descer para dentro do estômago e ficar antes do piloro. Se ele for grande, ele não deixa o estômago esvaziar. Então, uma síndrome de obstrução da via de saída do estômago, ou Gastric Outlet Syndrome, que se caracteriza por um rápido distensão do estômago com vômitos que melhora. Chama-se síndrome de Boule-Verret. É mais um epônimo que não serve para nada. Aqui é a imagem da fístula colecistoduodenal e vai migrar por todo o duodeno e, se o cálculo for grande, impacta na válvula ileocecal. E olha que legal aqui. É uma imagem simples de abdômen agudo, então o paciente está de pé, né? Então eu observo níveis hidroaéreos. Por quê? Porque nesse instante as alças do delgado elas estarão em ilho paralítico e isso faz com que eu tenha ar e líquido junto e, portanto, quando o paciente está na posição ortostática, ele, por ação gravitacional, o gás sobe, o líquido desce e forma os chamados níveis hidroaéreos, tá? E, se a gente olhar aqui na seta, eu vejo ar desenhando a via biliar, né? Então, o que acontece? O ar do duodeno, ele vai direto para a vesícula, pelo cístico, sobe para a via biliar intrahepática. Tratamento das complicações da colicistite aguda litiásica, que foram aquelas que a gente comentou. O tratamento vai ser direcionado para o tipo de complicação, né? Então, assim, não posso dizer que é um tratamento único. Sem empiema de vesícula biliar, colestectomia por videolaparoscopia, se não houver contraindicação clínica. Gangrena de vesícula biliar, a mesma coisa. Perfuração bloqueada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a colestectomia por videolaparoscopia e o órgão que foi lesado, o órgão que está bloqueado, eu separo. E se a perfuração não foi bloqueada, então eu posso realizar, se não houver contraindicações clínicas, a colestectomia por videolaparoscopia e lavar o abdômen abundantemente. Eu tive um caso também desse,
uma senhora com uma perfuração de vesícula biliar, com uma peritonite generalizada. Então, a gente começou como? A gente começou colocando na irrigação do nosso aspirador, nós substituímos e colocamos na entrada do trocáter maior, que é o trocáter de 11 milímetros, várias bolsas de soro por um equipo bifurcado, né? E enchíamos a cavidade abdominal da paciente com soro e aspirávamos. Enchíamos, aspirávamos. Colocávamos um decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, Trendelenburg, proclive, até estar tudo limpo. Uma vez tudo limpo, a gente foi abordar diretamente a vesícula que apresentava como complicação a perfuração. Claro, uma cirurgia um pouco mais complicada, mais passível de ser realizada, evitando a laparotomia, que por si só pode ter a formação de hérnias incisionais, vai ter um ilho mais prolongado, enfim, uma série de complicações. Para a flexura hepática do cólon transverso. Então, assim, fistulização para o duodeno, ilho biliar, o que eu faço? Eu faço uma enterotomia para tirar a pedra, né? E aí não precisa ser uma enterotomia justa válvula ileocecal. Eu posso malachar esse cálculo, abrir e fazer a rafia em 1 ou 2 planos, e se for em um plano extramucoso, né? E eu faço a rafia transversal para não dar estenose. E o duodeno, o que eu faço com ele? Bem, o duodeno, eu vou trabalhar ele como se fosse uma úlcera péptica perfurada. Eu faço um debridamento da área necrótica, a duodenorrafia, de preferência transversal ao eixo longitudinal do duodeno, com a aumentopexia, ou epiplonplastia, e retira a vesícula. Flexura hepática do cólon transverso. Bom, eu vou separar esse processo inflamatório, podendo tirar até um segmento perifistular na parede do cólon transverso, vou realizar a sutura, né? Porque não está tendo contaminação, porque a fístula já está estabelecida, e a realização da colecistectomia por videolaparoscopia. Tudo isso se não houver contraindicação clínica. E para o estômago? Para o estômago, eu posso fazer a gastrotomia, a retirada do cálculo, né? Coloco numa luva, morcelo esse cálculo depois para poder tirar da cavidade abdominal, faço a gastrorrafia. O estômago, ele é muito bom no processo de cicatrização de suturas, e a colecistectomia. Então, tratamento direcionado para o tipo de complicação. Formas especiais de colicistite aguda litiásica e colicistite aguda litiásica. Na verdade, a aula era para colilitíase e colilitíase com colicistite aguda. Eu não posso deixar de falar para vocês que existe uma entidade nosológica extremamente de alta morbidade e mortalidade, que é a colicistite litiásica. Então, algumas formas especiais. Colicistite aguda enfisematosa, que dá o famoso sinal do champanhe. O que é isso? Como tem gás, a gente compara isso a uma garrafa de champanhe. Colicistite aguda no idoso, aonde o diagnóstico costuma ser mais tardio, assim como nos pacientes de etnia oriental. Colicistite aguda na gestante. Então, colilitíase está presente em 3,5% a 10% nas gestantes. E aí, colicistite aguda na gestante, o que eu vou fazer?
No primeiro trimestre, o que acontece? Vai estar o útero na altura da sínfise púbica, por volta de 5 meses na cicatriz umbilical e 9 meses quase que no apêndice tifoide. Ao contrário do que se pensa, a anestesia não induz contração prematura e abortamento, não. Então, se for no primeiro ou segundo trimestre, eu tenho espaço na cavidade abdominal para fazer pneumoperitônio e para colocar, vamos dizer, as pinças de forma com 90 graus entre si o laparoscópio, podendo trabalhar. Porém, se é no terceiro trimestre e o útero está aqui em cima, eu vou tentar, devido às dificuldades táticas e técnicas, né, de insuflar um abdômen que já está quase que numa síndrome compartimental, eu vou tentar fazer a cirurgia, o tratamento clínico dessa paciente. Se não houver sucesso, eu vou fazer uma cirurgia, porém, de preferência por laparotomia, sendo que o feto deve estar o tempo inteiro monitorizado. Colicistite aguda em cirróticos, também ela vai ser por videolaparoscopia e tem de ser cirróticos em Child Pug A e B, né? A colicistite aguda xantogranulomatosa, xanto quer dizer gordura, grânulos, degeneração, né? Extravasamento de bile dentro da parede vesicular, levando a um severo processo inflamatório com importante espessamento, perdão mais uma vez aqui pela falta do ar, da parede vesicular, que pode levar à falta do ar, a necessidade de congelação no intraoperatório. Por quê? Eu vou ter uma vesícula com uma parede muito espessada. Eu não sei se aquilo ali é um câncer que está ocorrendo conjuntamente com a colicistite aguda. Então, eu preciso chamar o patologista para fazer uma congelação no intraoperatório, porque muda completamente a abordagem, né? E colicistite aguda litiásica, quer dizer, não tem pedra, não tem cálculo, múltiplos são os fatores e tem uma alta mortalidade. Então, vamos lá ver. Colicistite aguda enfisematosa, veja só, aqui alça de intestino com ar, mas olha o que tem ao redor da vesícula biliar. Ar, enfisema por germes anaeróbicos, produtores de gás. Colicistite xantogranulomatosa. Olha a imagem dessa parede vesicular extremamente espessada, né? Que eu abri e mostrou aqui os pontos de entrada da bile na parede vesicular, levando a acúmulo na microscopia de lipídios dentro das células da parede da vesícula biliar. E aqui a colicistite aguda litiásica. Então, assim, não há cálculos, mas há todos os sinais que são espessamento maior do que 4 milímetros da parede vesicular e coleções pericolecísticas. Então, a colicistite aguda a litiásica, pessoal, ela é uma condição que ocorre geralmente em pacientes graves em unidade de terapia intensiva e que pode ser, inclusive, causa de febre de origem indeterminada. Então, sempre desconfiar, porque o paciente às vezes está entubado com um Ramsay de sedação, vamos dizer assim, que ele não vai esboçar dor na palpação abdominal e você não tem muita condição de fazer um diagnóstico clínico, a não ser um paciente que internou por uma outra patologia e que está apresentando febre, né? E que tudo foi excluído. Então, temos que pensar na colicistite aguda alitiásica. O diagnóstico à beira de leito pela ultrassonografia e a gente pode realizar à beira de leito, inclusive, a colecistostomia
transpareta hepática com catéter de pigtail. E quando esse paciente melhora, resolução cirúrgica definitiva. Tratamento das formas especiais de colicistite aguda litiásica e litiase. Colicistite aguda litiásica. Tratamento de acordo com o diapositivo, tratamento da colicistite aguda litiásica. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem o diapositivo do tratamento. Nos pacientes com contraindicação clínica, a primeira tentativa, e, se não resolve, o tratamento cirúrgico. Colicistite aguda alitiásica. Bem, esse paciente já está no UTI geralmente, mas se não estiver, eu vou aplicar o ACLS para esse paciente. Eu preciso ressuscitar antes de mais nada o paciente. ACLS, ABCDE. A, airway, respiração, vias aéreas. B, breathing, respiração. C, circulation, circulação. D, disability, se ele tem algum comprometimento neurológico. E E, retirada de toda a roupa, exposure. Depois que estabilizei o melhor possível o paciente, utilizando antibióticos, realizo colecistostomia transpareta hepática, se houver uma contraindicação pelo estado clínico, ou colecistectomia por videolaparoscopia na ausência de contraindicação clínica. Bom, aí aqui nós encontramos questões nas provas do Revalida. Prova de 2012, questão 45, prova cinza. Uma mulher de 57 anos de idade, portadora de litíase biliar, diagnosticada há 12 anos. Então, você vê, se era uma litíase biliar assintomática, como nós comentamos, elas vão evoluir com sintomas em alguns anos. Por ultrassonografia abdominal, tem antecedentes de 3 episódios sugestivos de colicistite aguda tratados clinicamente, que foi aquilo que a gente comentou. Não tem outras comorbidades. Submetida à ultrassonografia abdominal há cerca de 2 semanas, em decorrência de um novo quadro de dor abdominal em cólica, o exame mostrou, além de vários cálculos pequenos no interior da vesícula biliar, cálculos pequenos aí seria maior do que 5 milímetros, menor do que 10 milímetros, e grandes maior do que 1 centímetro. Placas opacificando os contornos, sugerindo vesícula em porcelana. Então, a gente viu que vesícula em porcelana, o que que é? É um fator predisponente ao câncer de vesícula biliar. Ela já teve 3 episódios, esse é o 4º, e ninguém a operou. Qual a conduta mais indicada nesse caso? Litotripsia extracorpórea? Não, eu tenho que tirar a vesícula, porque a parede da vesícula calcificada leva a displasia, metaplasia e neoplasia. Tratamento cirúrgico. B, é uma grande possibilidade. Emprego de ácido urso desoxicólico com vesícula em porcelana de jeito nenhum. Colangio-ressonância, para quê? Mudanças de dieta analgésico sob demanda, de jeito nenhum. Resposta B, tratamento cirúrgico. Prova de 2011, cinza, questão 51. Aqui, na verdade, assim, não tem muito a ver, mas é a questão que encontrei. Mulher, 44 anos de idade, quadro de dor epigástrica, irradiação em faixa para hipocôndrio direito e esquerdo. Quando eu falo isso, eu já lembro do quê? Pancreatite aguda. Com vômitos e distensão abdominal. Então, tem ilho. Início súbito, sem relação com esforço. Ocorrendo às 6 horas. 2 episódios semelhantes anteriores, de menor intensidade, nos últimos 3 anos, dos quais se recuperou apenas com restrição da dieta.
relata ainda trombose de retina esquerda após um desses episódios. Então, lembrar que o processo inflamatório, ele leva à alteração da tríade de Virchow e pode ser trombogênico em qualquer lugar do corpo. Durante o exame físico foram visualizadas mucosas descoradas, ausência de icterícia, pele com turgor e elasticidade reduzidos, que significa desidratação. Pressão de 90/40, pulso de 120, rítmico, ausculta respiratória normal. Expansibilidade reduzida em base de hemitórax esquerdo. Submaciçez local. Veja bem, percussão, se eu tenho na semiologia pulmonar ou torácica, se eu tenho uma ausculta do murmúrio vesicular diminuído, me lembra processo de condensação ou derrame. E na percussão, submaciçez, maciçez, condensação do parênquima pulmonar ou derrame. A expansibilidade, ela está diminuída. Então, para a gente avaliar a expansibilidade, a gente põe as mãos no dorso do paciente e fala para ele, respira. Se uma mão subir mais do que a outra, é porque um hemitórax está expandindo menos. Bulhas taquicárdicas em 2 tempos. O abdômen está estendido com equimoses nos flancos. O que isso aqui lembra? Hemorragia retroperitoneal. Se eu descarto dissecção aórtica, o que sobra é pancreatite aguda necrohemorrágica. Ruídos hidroaéreos diminuídos, porque está em ilho. Dor difusa à palpação, porque está em peritonite generalizada. Extremidades, pulsos periféricos palpáveis e simétricos, exames laboratoriais. Um hematócrito que está alto, uma hemoglobina boa, amilase. Assim, se a gente tem um valor, nem consideraria. Glicemia na admissão 230, então processos infecciosos podem levar a um quadro de hiperglicemia. Creatinina, olha lá como é importante, 1,5, então ela está aumentada 0,7 a 1,3. Ela já deve ter uma doença renal de base que descompensou com uma hipovolemia para perfusão renal, que é um síndrome de insuficiência renal aguda pré-renal. Troponina sérica de 0,5. Eletrocardiograma sem alterações. O laboratório informa que o soro apresenta aspecto francamente leitoso. O que quer dizer isso? Está cheio de lipídios. Na concentração. Ultrassonografia de abdômen mostra veias biliares não dilatadas e vesícula biliar de paredes finas sem cálculos. O retroperitônio não foi visualizado porque o ar não permite a passagem de ondas de ultrassom. Qual o diagnóstico compatível com o quadro descrito? Então, o que matou aqui, minha gente? A dor que é irradiada em faixa, vômitos de distensão abdominal, início súbito, às 6 horas. Então, já está virando aquele período que a gente passa a chamar de abdômen agudo. Dor abdominal súbita, duração maior do que 6 horas, que demanda uma conduta de urgência e, na maior parte dos casos, é cirúrgica. 2 episódios semelhantes anteriores, de menor intensidade. Recuperou com restrição da dieta.
Ausculta respiratória, percussão, equimoses nos flancos, ruídos hidroaéreos diminuídos, dor difusa da palpação, um hematócrito aumentado, uma glicemia estourada, uma creatinina também aumentada. Essa troponina aqui, gente, não tem valor, tá? E o soro, aspecto francamente leitoso. Então, tudo me leva a crer que é uma pancreatite aguda por hipertrigliceridemia, né? Como a gente viu lá atrás. E ela evoluiu de uma forma cavalgante para uma pancreatite necrohemorrágica, uma pancreatite aguda grave. Então, resposta: pancreatite aguda cai bem. Dissecção de aorta. Por que não dá para ser dissecção de aorta? A dissecção de aorta é catastrófica. Eu já tive um caso de abdômen agudo, dor abdominal, paciente de entrada com uma história súbita de dor abdominal, que evoluiu em poucos minutos, em 40 minutos, a uma grande distensão abdominal, que não cedia a analgesia. No local em que eu estava, que era um hospital periférico de nível primário, só contava com raio-x de abdômen, a gente viu um ilho, tá? Não deu para ver placas de ateroma na aorta que estivessem muito afastadas. Para afastar a possibilidade, visto um ilho, de um abdômen agudo, vascular, por isquemia mesentérica, fomos para a laparotomia exploradora, né? E a surpresa foi que, ao descomprimir a cavidade abdominal, aí um chafariz na perfuração da aorta, muito rápido, entrou em exsanguinação, entrou num batimento cardíaco em vácuo e evoluiu para óbito, né? Um quadro catastrófico, né? E não tinha assimetria de pulsos de membros superiores com inferiores. Infarto do miocárdio? Não. Nós temos assim, o infarto, ele num primeiro instante, ele vai apresentar supra ou infradesnivelamento do segmento ST. Supra é um infarto subendocárdico, infra é subepicárdico. E com o evoluir das horas, esse supra ou infra, ele normaliza e apresenta a onda Q ou não progressão da onda R, né? Mostrando uma área inativa. E o quadro clínico é de dor torácica, gente. Claro, dor torácica e dor abdominal precisa fazer um diagnóstico diferencial, mas um eletro normal, né? E assim, foi feito só a troponina, não foi feito CKMB e não foi feito a avaliação seriográfica em 6 horas com repetição dos exames. E em locais onde há uma maior sofisticação, o protocolo hoje é a realização de angiotomo de coronárias com escória de cálcio, antes de liberar o doente, tá? Porque tudo pode acontecer. Colicistite aguda com hemorragia, equimose nos flancos, também não cai. Infarto mesentérico também não dá equimose nos flancos. Então, a resposta é a pancreatite aguda. Bom, foi muito bom estar com vocês.
Desejo a vocês um bom estudo e até o nosso próximo encontro.